Hoje temos a honra de entrevistar vereador, jornalista e redator Ricardo Marques. Quem não conhece esse cidadão, né? Quem assistiu. Hoje ele é um dos representantes lá, ocupa uma das 24 cadeiras da Câmara Municipal de Aracaju. Bom dia, vereador. Agradeço muito a sua presença aqui. Vamos conversar. Por favor, se apresente, converse um pouquinho antes da gente entrar na parte das polêmicas, né? Fica à vontade. Tem que ter polêmica? Tem que ter polêmica. Sem polêmica a gente não cresce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunidade FM, a voz da cidade histórica. Que legal, estou muito feliz de estar aqui, nessa região aqui do Eduardo Gomes, Tijuquinha, Luiz Alves, e não só de São Cristóvão, mas eu sei que pega um pouquinho também de Aracaju. Aracaju, né? E Socorro. E Socorro também? Socorro também. Maravilha. Então, bom dia para todos. Eu sou Ricardo Marques, todo mundo me conhece, ou pelo menos grande parte da população sergipana me conhece. Estou vereador, mas minha profissão é jornalista e durante mais de 20 anos, 25 anos, apresentei e apresento, e continuarei apresentando telejornais aqui em Sergipe. Na TV Sergipe foram quase 20 anos, mais 2 anos na TV Atalaia. Agora estou afastado por causa da vereança, mas não deixo de ser jornalista e as pessoas me conhecem e me acompanham em minhas redes sociais, né? Ricardo Marques RM, lá no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Pode me acompanhar lá que a gente está sempre conectado e respondendo, né? Porque não adianta ter rede social e você não responde aos seus seguidores. Então, dá bom dia aqui a Ricardo Marques. Muito bom ter sua presença aqui, né? Inclusive, falando sobre essa questão de jornalismo, a gente teve acho que tem o quê? Uns 15 anos a gente esteve na TV Sergipe. Meu Deus do céu! Eu estive na TV Sergipe fazendo a visita técnica na época do IFES e você estava lá no estúdio. Eu lembro. Fui durante quase 6 anos diretor de jornalismo, mas antes fui gerente de jornalismo, editor-chefe e apresentador esses anos todos. Né? Então eu acho que é uma honra, né, a gente estar aqui entrevistando. Eu que fui fazer uma visita técnica na TV Sergipe, está entrevistando aqui o jornalista que bom. Que a gente admira, né, pelo feliz. Conhecimento. Obrigado, verdade. Eu sei, eu estava até respondendo agora, pessoal. Eu sou o falador, porque o jornalista fala, Fica à vontade. Estava até respondendo aqui agora um stories, aí o pessoal falando assim, Sergipe te ama. Eu sei que a gente não agrada todo mundo, Jesus não agradou. Mas eu sei também que o sergipano reconhece o meu trabalho enquanto jornalista, via a minha imparcialidade lá no jornalismo, de ouvir todos os lados, de cobrar. Eu sempre fui muito cobrador, muito fiscalizador como jornalista e agora, como vereador, eu trago também essa mesma bagagem para o mundo da política. Então, quando o pessoal diz assim, o sergipano te ama, eu sei que pelo menos há um reconhecimento, gostando ou não gostando de mim, da pessoa Ricardo Marques, mas há um reconhecimento pelo meu trabalho. Sim, e de fato as redes sociais foram responsáveis muito por essa questão das pessoas de terem mais acesso, né, aos políticos, também aos jornalistas. E você acha que o papel das redes sociais na sua eleição foi fundamental para o que aconteceu? Sem dúvida. Eu estou falando com o Rodrigo, Moais e Flávio. Sem dúvida, Flávio. As redes sociais, a internet em si, ela abre uma oportunidade para todo mundo agora. Oportunidade essa que não existia há cerca de, efetivamente, 5 anos. Não existia. Pode ter certeza que isso veio ser fortalecido. Mas a internet já está há mais tempo. Tá, mas agora com mais força de uns 5 anos para cá, ela está bem evidente. E pode ter certeza que me ajudou. Por que, Ricardo, te ajudou? Porque eu não decidi antes, eu não me planejei antes, como muitos fizeram, ser candidato. Eu comecei no final de agosto, então eu só tinha mesmo a minha rede social. E como vereador, mais de 800 candidatos em Aracaju, na eleição passada. Sim. Não tinha espaço na televisão. Então era pé na rua e rede social. E pode ter certeza que até hoje tem gente que me encontra, cara, você está vereador, não sabia, se eu soubesse tinha votado em você. Tem gente que não sabe, porque realmente não deu tempo suficiente para avisar, mas a rede social ajudou muito. Ajudou e eu bastante. tenho um carinho por rede social, por internet. O pessoal pensa assim, você tem muitos seguidores na rede social, é verdade, de forma orgânica. Mas também eu estou na rede social desde que elas começaram a existir. Twitter, 2008 eu já estava no Twitter, nem sabia direito como fazer.
2010, Facebook, 2012, Instagram, e lá para cá as coisas acontecendo. Então eu tenho esse carinho, essa ligação com rede social. Vereador, a gente tá ao vivo aqui na página Michel Notícias, que é Michel Notícias, que é uma página de São Paulo, mas o rapaz é Tobias Barreto. Muita gente do interior aqui do estado, então deve estar acompanhando aqui a nossa transmissão. Que bom. Sim, então a gente tá ao vivo e vai também Direita Sergipana, nas redes sociais nossas, vai estar essa entrevista aqui na íntegra para todos vocês que estão ouvindo. O Direita Sergipana. Deixa eu fazer uma pergunta, vereador. Você sempre fez algum trabalho de anunciar, mostrar, falar as notícias, né? Eu lembro que você sempre teve no final de cada notícia, quando tinha algum escândalo, quando tinha alguma situação que era complicada, que lesava o povo sergipano, você fazia algum leve comentário. Hoje, estando como vereador de Aracaju, qual a impressão que você tem? O que é que você está vendo lá dentro? Nessa situação, tem essa polêmica toda desse desvio de verbas da saúde, que foi até uma denúncia que você fez. Isso. Me conte um pouco sobre isso, como é que está nas entranhas tentando ali. Complementar a pergunta de Feijó, acho que a diferença de você, que quando você está fora da política, acompanhar como é a política e como estar dentro da política, né? Qual é a diferença e o que é que você tem visto? Na verdade, eu não mudei quase nada, efetivamente, da minha posição enquanto jornalista e agora como vereador. A diferença era, quando eu estava como jornalista, eu me posicionava, mas de forma imparcial. Eu levantava o questionamento para que as pessoas pensassem. Porque existem duas formas de você passar uma informação. Apenas contar a história. Aconteceu um acidente na entrada do Eduardo Gomes, ponto. E aconteceu um acidente envolvendo 2 carros, um veio pela contramão e tal. E aí as pessoas começarem a tirar os seus posicionamentos, suas análises. Então eu levantava essa questão, mas não tomava meu posicionamento como jornalista. Como vereador, eu tenho a obrigação de tomar o meu posicionamento. Até porque as pessoas me seguem, me acompanham, votaram em mim por causa daquilo, do meu posicionamento, do meu lado. Como jornalista, isso daí é da profissão mesmo. Isso daí eu até não concordo muito quando alguns jornalistas tomam posicionamento para o lado A ou lado B. Por quê, Rodrigo, Flávio? Porque eu acho que o jornalismo você tem que levantar as informações, você pode até dar a sua análise, mas fazer com que as pessoas pensem. E ouvindo, aí os pessoal dizem, ouvindo os 2 lados, não, ouvindo todos os lados possíveis. Era sempre isso que eu dizia, não existem só 2 lados, existem vários lados, então você tem que ouvir. Hoje em dia eu percebo que as coisas estão um pouco diferentes em algumas áreas do jornalismo. Às vezes não ouve o outro lado, ou às vezes não dá oportunidade para o outro lado se defender, ou os outros lados se defenderem. Mas é o que temos e a gente tem que aprender a conviver com isso. Infelizmente é só uma imposição de opinião. Pois é, mas aí é onde vem a questão da internet, né? Isso, mas eu quero me aprofundar mais nessa questão, né, de como está sendo o seu trabalho lá dentro, quais foram os primeiros impactos que você teve como vereador, né, as primeiras impressões, os primeiros desafios, porque a gente sabe que, na minha opinião, eu não posso falar desses vereadores de agora, mas os vereadores da legislatura passada, para mim ali tinha uns 18 que venderam a cadeira para o prefeito de Aracaju, é minha opinião isso, que venderam a cadeira. E hoje, como é que você analisa a composição, como é que você vê, como é que dá para trabalhar ali dentro? Porque, como eu falei, a minha pergunta foi o quê? Como jornalista, você dá aquela sua opinião imparcial, faz um leve comentário ali, uma leve indignação, se demonstrar uma leve indignação. Pois é, fazer a pergunta, por que isso? Por que isso? Mas lá dentro, lá dentro, você vendo as conversas, a máquina funcionar, você, como é que eu vou conseguir aprovar um negócio desse aqui sem servir aos interesses de um de outro? Eu quero saber isso. Rodrigo, eu tô muito feliz do meu trabalho como vereador. Eu nunca estive tão feliz, eu acho que porque eu passei tanto tempo fazendo só o que eu fazia lá, diretor de jornalismo e apresentador de televisão, mas nesses 6 meses que eu estou como vereador, estou muito feliz. Mas, Ricardo, você não conseguiu aprovar nenhum projeto ainda dos 11, projetos que a gente já encaminhou. Não estou nem um pouquinho preocupado com isso, porque eu sei que eles não vão colocar em pauta os meus projetos. Porque existe no imaginário, se um projeto de Ricardo for aprovado, vai dar força, evidência a ele, força ou coisa parecida. Não
estou preocupado. Por isso que você me vê muito na rua. Eu acho que essa é a grande diferença do trabalho dos vereadores hoje, e isso tem chamado a atenção não só da população, quanto dos meus colegas também. Não é porque vai aprovar um projeto meu que vai levantar minha bola ou baixar minha bola. Não. O que está levantando minha bola é as pessoas saberem que eu não estou, me desculpe a expressão, com a bunda na cadeira. Sensacional, né? Tá Entendeu? fazendo um trabalho independente. Independente. Aí o pessoal fica preocupado, minha assessoria fica, mas Ricardo, eles estão cortando, eles não estão botando isso. Rapaz, para mim isso não importa. Importa o que as pessoas estão vendo. E chegue lá na minha rede social, todo mundo diz, rapaz, eu só vejo você na rua. Que bom, eu estou muito feliz. Olha, aquele vereador A ou aquele vereador B está indo para a rua também. Ótimo! É isso que eu quero, porque ele na rua, ele não pode dizer que não viu o problema, Sim. mesmo sendo da bancada do prefeito. Você está mostrando o problema. Exatamente. Aí pronto. Infelizmente, você falou das legislaturas passadas, aquela coisa do amém da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, pessoal, seja em Aracaju, seja em São Cristóvão ou qualquer cidade do Brasil, ela é um poder separado da prefeitura. Ela não é para fazer somente o que a prefeitura quer. Ela é para, junto com a prefeitura, ajudar no desenvolvimento da cidade. E é isso que eu tenho tentado passar. Tenho procurado passar lá na Câmara de Vereadores e levado isso para as pessoas que votaram em mim e também para aquelas pessoas que não votaram em mim. E também para os meus pares que estão lá. Eles têm que observar que eles estão lá para uma missão, um propósito. Ah, mas muitos têm cargos na prefeitura. Mas isso não quer dizer que vai calar a sua voz. Se eu fosse da situação, porque é possível que lá na frente o meu grupo ganhe a prefeitura. Aí eu vou passar para a situação, por exemplo. Gente, eu não posso simplesmente me calar diante de um problema que está acontecendo, porque eu faço parte da situação. Não. Eu vou dizer assim, olha, meu prefeito ou minha prefeita, está acontecendo isso aqui, como é que a gente pode resolver? Tem tempo para resolver? É possível resolver isso? Aí eu vou levar esse problema para aquela comunidade, para aquele grupo que está pedindo ajuda. Eu acho isso tão normal. Eu fazendo isso, eu não estou sendo contra prefeito nenhum, nem contra administração nenhuma. Pelo contrário, eu estou ajudando a administração. Eu estou ajudando o prefeito ou a prefeita. Então, está representando o povo, o né? povo. O povo que é esquecido nesse sistema aí. Moisés, você quer fazer uma pergunta, meu amigo? Tem uma pergunta. O papel do jornalista, do jornalismo, é trazer justamente a informação para a população. E eu vejo que o senhor é muito influenciado também por esse lado jornalista de querer trazer clareza para a população. E, me corrija se eu estiver errado, foi-te negado informação a respeito de uma denúncia que o senhor fez a respeito de um desvio de recurso da saúde pública. Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso e como o senhor enxergou essa negativa dessas clarezas. Olhe bem, eu tenho buscado todas as ferramentas possíveis. Se nega, eu vou atrás da Lei de Direito à Informação e Transparência. Isso é fato. Se continuarem negando, eles vão ter que ir para as barras da justiça. Eu não tenho problema nenhum. Informação eu vou pedir o tempo todo, vou cobrar o tempo todo. Eu não tenho esse negócio de ficar triste porque não me deram a informação. Eu vou encontrar essa informação de alguma forma. Eu vou fuçar e vou encontrar. Esse foi o meu papel como jornalista. E eu digo sempre, tem advogados que se destacam no parlamento por causa de conhecimento de leis. Ótimo, é bom isso também. Mas eu digo a você, radialistas e jornalistas também têm tudo para se destacar no parlamento por causa dessa questão de representar o povo, de fazer denúncias, de fuçar até encontrar um problema ou onde está aquele problema. Por exemplo, esse caso do servidor foi um negócio simples. Estava a minha assessoria, o Leonardo dando uma olhada no Diário Oficial, porque eu não vejo fazer parlamento sem você olhar o Diário Oficial. É lá onde as coisas acontecem, onde os pagamentos são feitos, onde os contratos são realizados. E de repente ele se depara, servidor destituído. Como assim servidor destituído? Por que destituído? Porque supostamente teria transferido dinheiro do Fundo Municipal de Saúde para a conta dele. Mas não tinha muita informação ali. Estava muito raso. A gente foi atrás da prefeitura. A prefeitura não passou a informação como devida.
eu tenho a ferramenta, por ser jornalista, de lançar isso na imprensa. Hoje eu sou a imprensa. Aliás, eu quero falar para você, ouvinte, para Flávio, Moraes, o Rodrigo, todos nós hoje somos imprensa. Porque a gente tem um canal em nossa mão que se chama celular, que se chamam redes sociais. Então, se você aproveitar bem isso, com sabedoria e com verdade, você vai longe. Aproveite, seja para vender, para fazer um negócio e até para fazer denúncia. Agora, claro, com solidez, com os pés calçados no chão, com verdade. Em relação, eu quero saber em relação a essa situação desse funcionário. Eu posso introduzir aqui ao ouvinte essa denúncia que você fez, né? Eu tenho aqui aberta a matéria, né, que foi um funcionário da prefeitura que estaria depositando R$200 mil, no acho um período de 6 meses, né? Isso a gente descobriu depois, né? Foi descobrindo aos poucos. Descobrindo aos poucos, né? Esse dinheiro foi transferido, os recursos da saúde, para uma conta pessoal de um servidor da prefeitura. Correto? A gente ainda não tem informações detalhadas dele, inclusive é daqui de São Cristóvão, daqui dessa área, viu? Daqui, ele pode estar ouvindo na rádio. Pode estar ouvindo será na que, rádio acho agora. Que foi ele que ligou aqui. Tocou o telefone a gente aqui. Descobriu depois. Mas assim, a gente descobriu depois porque a gente queria ouvir a posição dele, sabe? Porque tinha só a informação da prefeitura, de instituição dele, mas saber se ele agiu sozinho, se ele agiu mesmo, porque poderiam ter usado o nome dele. Tinha algum vínculo político? Conseguiram descobrir? Então, até agora não. Até agora não. Mas a gente entrou no Ministério Público, que a prefeitura não tinha entrado, que é um outro fato que nos chamou a atenção, porque se um fato desse acontece, a primeira coisa que a administração tem que fazer é comunicar aos órgãos de fiscalização. Ministério Público, Tribunal de Contas, se necessário, polícia, o que é que seja. E a prefeitura não tinha comunicado. Aí a gente, por que não comunicou? Aí nós mesmos, nosso mandato comunicou ao Ministério Público. Aí foi a partir dessa comunicação ao Ministério Público que a gente começou a ter esses detalhes de quem era o servidor, de como ele trabalhava. Ele estava na gerência financeira, ou seja, o coração da Secretaria da Saúde de Aracaju, trabalhando lá, cargo comissionado, desde 2015 que ele estava lá, e começou a fazer essas transferências, segundo o que foi apurado até o momento. A gente não tem ainda informações detalhadas, pois não, Flávio? Essas transferências começaram em que mês? Final, exatamente no dia 28, parece que a primeira foi 28 de fevereiro. Foi desse ano? Deste ano, foi de 2020. Num período do início da pandemia. Até julho, né, junho ou julho de 2020. Então, muito possivelmente, esse dinheiro que foi transferido irregularmente da conta da prefeitura para a conta de um servidor, conta pessoal do servidor, é dinheiro federal. Sim, muito possivelmente, porque, na verdade, o dinheiro da saúde, quase 100% dele é fundo federal. De participação, né? Tem o chamado tripartido, mas está claro lá nos TEDs que era Fundo Federal, dinheiro federal, tinha explicação lá. Então, e outra coisa... Isso é matéria para o Ministério Público Federal também investigar. Nós já fizemos a provocação ao Ministério Público Federal. Na verdade, a gente quer entender se ele agia sozinho. Aí, diante na sindicância, é um fato que ainda não está na imprensa, mas a gente vai levantar... Exclusivo? Exclusivo. Exclusivo, Silvio. A sindicância da Secretaria disse lá que não sabia como este servidor estava nessa gerência fazendo esse tipo de trabalho, porque ele nem tinha habilidade técnica para isso. Aí cargo comissionado, né? Sim, mas mesmo cargo comissionado, tem cargos comissionados que a pessoa é técnica, tem que ter uma habilidade. Contador, tem uma habilidade técnica, sabe? Só que a sindicância disse que não sabe como ele foi para lá e até porque ele não teria habilidade técnica. Eu digo, como assim? Como é que bota uma pessoa num cargo como esse, numa função como essa, que é a função de mexer com o dinheiro da saúde de Aracaju, e a pessoa não teria habilidade técnica? É isso que tem lá na sindicância. Entendeu? E é isso que o Ministério Público já deve ter começado a apurar. Aí me chamou a atenção, e outra coisa, que também é exclusivo. Na sindicância diz o seguinte, que foram encontrados esses 16 depósitos entre final de fevereiro até junho e julho de 2020, mas, está bem claro lá, mas é humanamente impossível saber se tem mais, porque teria que olhar conta por conta, transferência por transferência, TED por TED.
Aí eu disse, pronto. Então, ele pode ter feito, ou alguém através dele, outras pessoas podem ter feito, e, segundo a sindicância, seria humanamente a sindicância possível descobrir se teve mais transferência ou não. Então esse é um caso grave. É um né? caso gravíssimo, Gravíssimo. Flávio. Na minha concepção, na minha ótica. Eu não posso simplesmente dizer assim, não, é normal, só foram 200 mil. Não, gente. Se fosse Foram 10 200 reais... mil e no período de pandemia, No o dinheiro período da de saúde, que torna isso ainda muito mais abjeto, muito mais grave. Gravíssimo. Né? Então, Foi você- em pleno início de pandemia. Mas já teve alguma resposta do Ministério Público? Não, já abriu o procedimento, procedimento. agora a gente está esperando... a CGU também foi provocada em relação a isso? Não, a gente provocou somente o Ministério Público Estadual e Federal. E federal, né? Porque o Ministério Público do Estado aqui, a gente já tem percebido uma atuação muito tendenciosa aqui em relação à questão do hospital de campanha mesmo, como teve ano passado, onde o Ministério Público do Estado abriu a investigação e depois disse que não tinha encontrado nada de irregular naquela construção do hospital de campanha. Logo, acho que foi 2 meses depois, teve a Operação Seródio da Polícia Federal, que identificou ali possíveis, né, desvios e enviesamento, né, da licitação para que fosse para beneficiar determinada empresa. Então, acho que para mim, acho que e também diante de outros cenários que a gente discutiu, inclusive no programa aqui nas semanas retrasadas, o Ministério Público do Estado está tendo uma parcialidade a favor das gestões locais. Como jornalista, eu já acompanhei vários momentos do Ministério Público, né? Momentos áureos, de ir até o fim, e outros momentos, mas a gente não pode deixar de acreditar Na nos órgãos, instituição, né? exatamente, fiscalizadores, porque senão a gente perde a esperança. Porque no caso não é o Ministério Público, mas pessoas. Exatamente. Pessoas, né? exatamente. A questão toda a gente tem que analisar isso, pessoas, porque é uma situação grave. O que a gente acompanha é o Ministério Público perseguindo quem não usa máscara, fazendo militância, Indo na porta de loja para poder multar o Entendeu? empresário que está gerando emprego, porque tem 5 pessoas a mais na loja repetindo um dele. discurso vigente. Agora, uma situação dessa, Pô, é pra tá de olho. isso aqui, eu acho que a gente todo sergipano, o cidadão que realmente quer uma transparência, quer justiça, tem que analisar isso. E o que me chamou a atenção, Rodrigo, ouvintes, Flávio e Moaz, é que a prefeitura disse assim, Ricardo pegou uma informação que estava no Diário Oficial e jogou no ventilador, que não tinha necessidade, quis aparecer. Eu disse, poxa, se eu não estivesse vereador e eu encontrasse isso como jornalista, ia fazer do mesmo jeito, gente. Sim. Eu ia fazer do mesmo jeito, porque essa é minha função primordial, é levantar as coisas, deixar as coisas transparentes. Por que esconder? Na verdade, aquilo poderia passar, como estava passando, a gente descobriu isso no dia 15 de junho, não foi? Eu segurei, eu ia preocupado com o Leonardo, com a assessoria, será que alguém da imprensa vai divulgar primeiro, né? A gente só foi divulgar uma semana depois, esperando, eu até queria imprensa, que alguém da imprensa tivesse divulgado primeiro do que eu, mas ninguém divulgou, então eu disse assim, bem, como eu sou da imprensa, então eu vou divulgar. Vou divulgar. Estamos conversando com o vereador Ricardo Marques, que só nesse primeiro bloco aqui já me conquistou como um vereador bastante atuante e se eu não fosse sair candidato, eu votaria nele. Já que você falou isso, Rodrigo, eu quero dizer que é algo também que eu estimulo muito, né? Eu quero que mais pessoas saiam como vereadores, como deputados, como senadores, prefeito, governador, porque só assim a gente, parece que em Sergipe a gente não tem homens e mulheres novos, sabe? São os mesmos. Que é isso, gente? Eu tô há 30 anos, eu tenho uma filha que completou agora 19 anos. Ela disse, pai, não tem outra pessoa que governa o estado de Sergipe, não. São os mesmos de sempre. Rapaz, eu tô aqui besta, eu tenho mais cabelo branco, pinto o cabelo. Não. Aí eu fico assim, eu estimulo, Rodrigo, você que está me ouvindo, vamos lá. Tivemos uma renovação na Câmara de Vereadores de Aracaju agora, são 15 vereadores novos lá, mas eu quero que sejam 24, se na próxima eleição, Ricardo, obrigado pelo seu tempo aqui, a gente vai botar 24 novos, inclusive você, ótimo, que sejam novos. Não, vocês agora ficar repetindo o tempo todo não dá certo, não. Novos com pensamentos novos, com né? pensamento, com ideias novas, não com ideias. Não adianta Sim. botar vereador que é filho de fulano de tal, que tem a mesma ideia do pai. Vereador, eu quero
pra gente fechar esse assunto, né, se tem alguma coisa para complementar, mas antes disso eu quero mandar aqui um abraço aqui, tá aqui no estúdio, Leonardo Lisboa, que é assessor. E que né, foi que intermediou essa entrevista. que intermediou com o essa vereador, né? entrevista, agradeço pelo intermédio. E é um cara que faz uma militância também, um trabalho nas redes sociais fantástico. Eu quero entrar em outro assunto, eu quero fechar dessa denúncia, porque eu quero falar um pouquinho também, quero falar da mais Hermes esse bloco, Fontes né? ali, eu quero saber como é que tá aquela... Eu vejo algumas... Eu já vi você na Hermes Fontes, na Rio de Janeiro, né? Fecha essa informação aí desse cidadão de São Cristóvão que recebeu uma bolada, pra gente entrar nesse outro Recebeu assunto não, aí. né? Transferível legalmente. Está sendo né? investigado, né? recebi. Eu procurei ele aqui, inclusive outros colegas meus jornalistas já procurou ele aqui, para saber o que realmente acontece. A gente precisa ouvir o outro lado, né? Faz parte do direito ouvir o outro lado, saber se ele... Porque às vezes podem usar o nome dele, isso é possível. Por isso que eu falo muito supostamente. Mas... só mesmo no final que as coisas poderão... E eu queria muito, sério, pelo bem que eu tenho minhas filhas, ao povo aracajuano, ao povo sergipano, que ele sentisse no coração e abrisse, sabe? Abrisse a boca e dissesse, olha, foi isso que aconteceu. Eu fiz sozinho, sabe? Eu vi muito dinheiro, eu fiz sozinho. Não fiz sozinho, não. Houve sabe, que contasse a verdadeira, para passar limpo o nosso estado, gente. Aracaju precisa, Sergipe precisa. As condições desse funcionário, as condições de vida dele, tem uma casa Rapaz, boa? não, rapaz. Tem 2 filhas pequenas, mora com a mãe aqui. Não vou falar todos os detalhes. Sim, Não, mas assim, se ele pegou esse dinheiro, por isso que eu estou dizendo, isso é uma investigação que o Ministério fará, a polícia fará, ele não soube utilizar bem esse dinheiro. Provável que seja um laranja de algo maior, né? Provavelmente. Provável é isso que seja a um gente laranja de quer algo descobrir. Você falou de Leonardo a gente se conheceu, ele ele está sempre na Câmara de Vereadores, aí quando eu assumi ele disse, os vereadores não fazem nada, eu disse, alto lá, meu amigo. Você não está me vendo não, Olhe direitinho para você falar, aí pronto, aí a gente criou uma relação. Não, é porque generaliza, Não, né? então, é porque aqui é um perfil muito da galera mais à direita, é um perfil nosso, a olhar a política com distância e condenar todo mundo que tá lá. Mesmo a gente querendo tá lá, né? A gente tem esse negócio. Aí eu disse, alto lá, olha direitinho, veja, olha, eu tô me esforçando o máximo. Aí ele entendeu, realmente viu, porque é aberto, as minhas redes sociais são abertas e acompanhou. Bem, esse caso agora desse servidor, eu acho que não é o único. Eu acho que não é só na Secretaria da Saúde de Aracaju, a gente está apurando direitinho. O que a gente quer, eu também quero crer que a administração, olhe bem, olha o que o Ricardo está dizendo, eu também quero crer que a administração não sabia, certo? Quero crer, mas eu quero que justamente por isso esse caso vá até o final. E que a própria administração torne isso bem público, né? Transparência, transparente, né? O resultado público. Primeira coisa que ela devia ter feito antes de somente colocar lá no Diário Oficial escondidinho, era dizer, olha, nós estamos destituindo um servidor por suspeita disso. Mas esse dinheiro foi devolvido? Ainda não. Pelo menos segundo a sindicância, ainda não. Houve o pedido para que seja devolvido, mas até então a gente não sabe se foi devolvido. Rapaz, estamos falando porque você relatou sobre essa situação da financeira desse indivíduo. 200 mil é uma grana muito um considerável. Dinheiro, sabe, muito considerável. Pronto, então, são pelo menos 3 respiradores, digamos assim. Traduzindo para a população. Olha agora só, você falou em respirador. Segundo o que a gente descobriu lá na apuração, esse dinheiro era para pagar fornecedores de oxigênio. Oxigênio. Para a pandemia. Sabe aquela coisa de oxigênio? Era para isso. Era para isso. Aí já levanta várias suspeitas e mais coisas. Os fornecedores receberam, não vi ninguém assim reclamando efetivamente. Sei lá, vamos acompanhar isso daí. Um fato houve o problema, houve uma sindicância lá administrativa quando descobriram alguma coisa. E essa sindicância, no dia 4 de maio, disse, sugiro que este caso seja encaminhado para o Ministério Público. No dia 4 de maio, a Prefeitura não encaminhou. Quando nós descobrimos, no dia 15 de junho,
foi quando a gente encaminhou para o Ministério Público, ou seja, já houve um tempo lá. A primeira coisa que a Prefeitura deveria ter feito era ter encaminhado, e não encaminhou, só encaminhou depois. Tipo, vamos ver se Ricardo Marques esquece. Acho que foi algo desse tipo aí. Bom, senhores, eu tô com um ouvinte aqui, um amigo, um grande amigo. Ele mandou um áudio aqui. Eu vou passar esse áudio, tá? Bom dia, meu amigo Rodrigo Feiju, meu amigo Flávio do Direita Sergipana, a todos que fazem o Direita Sergipana, o movimento de direito que mais cresce no estado de Sergipe. Quero parabenizar vocês no programa de hoje por essa excelente entrevista com o vereador Ricardo Marques, esse jovem vereador, a grande surpresa da Câmara de Vereadores, eleito ano passado. Quero dizer que acompanho o mandato dele. Estive com ele há alguns meses, mais ou menos 2 meses atrás, junto com o deputado Rodrigo Valadares, em um bate-papo com ele. E lá naquela conversa a gente viu que ele tem um futuro promissor. Então, parabéns aí, Ricardo, pelo seu mandato, né, pela forma que você está fazendo o seu mandato, um mandato combativo, propositivo, né, e parabéns a todos que fazem o direito sergipano aqui no estado de Sergipe, nós do PTB, nós da JTCC de Sergipe, né, manda todo esse abraço a todos vocês. Então, Feiju, em relação a essa denúncia, que a gente espera, né, que o Ministério Público Federal também ele possa agir, né, já que da mesma forma como aconteceu no ano passado, essa descoberta essa investigação em relação ao dinheiro do Hospital de Campanha de Aracaju, que se possa também haver por parte do Ministério Público Federal investigação em relação a isso, né, porque tem dinheiro federal envolvido. Sim. Se tem dinheiro federal envolvido, então nós temos aí um outro grau de investigação. E é muito grave, porque a gente tá falando do dinheiro da saúde. A gente tá falando pandemia, num período de pandemia, de uma maneira obscura, transferir o dinheiro. E todo o perfil, você pega o cidadão, não é uma pessoa, não é alguém que está num cargo elevado, é um cargo comissionado, uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde que exatamente. Então, recebeu esse dinheiro. E o dinheiro não foi devolvido, não se sabe onde é que e se até encontra esse importante dinheiro. tomarem cuidado, né? Porque estamos falando aí, vocês podem ter encontrado algo bastante perigoso, não um esquema ali dentro, né? Bastante perigoso. Assim, você é mais uma pessoa que fala isso. Então, mas é importante. Assim, já escutou o áudio, gostaria de mandar um abraço pro amigo Valdélio, um grande amigo. Ele mandou esse áudio aqui parabenizando. Rodrigo, eu já fiz tanta reportagem investigativa, eu sempre fiz muito isso, envolvendo traficantes, drogas. Teve uma época, eu até ganhei um prêmio em relação a isso, que nós conseguimos fechar, que a gente questionava a polícia os vários pontos de drogas que tinha em Aracaju na época. E a polícia disse, não, a gente está trabalhando, não sei o quê. Aí eu disse, sabe nenhuma, eu vou fazer um caminho, uma trilha, mostrando todos os pontos de drogas que tem em Aracaju. Aí a gente foi em 10 pontos de drogas, comprando droga mesmo. Comprando maconha, cocaína, para mostrar à polícia que eles estavam cegos na época ou não estavam percebendo. A gente foi lá e mostrava. Aí toda vez que a gente ia, aí ele no outro dia ia lá naquele ponto e fechava. E foi quando a gente descobriu a palavra crack. O crack, a droga crack. Na época, ninguém conhecia o crack. Chamava-se Zidane. Sabe por que Zidane? Cabeçada. Da seleção francesa. Ele era o craque da época. Então, essa droga ninguém sabia o nome, aí chamavam de Zidane. Aí depois tiraram, né, para não sujar o nome dele e começaram a chamar de crack. Aí eu ganhei um prêmio em Brasília, inclusive, do Ministério da Justiça. Por causa Aqui tem coragem, então, né? Aqui tem coragem. Mas é importante que continue. Moa, você quer fazer uma pergunta? Queria, se a gente conseguir mudar de tema, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, a respeito de projetos, o vereador até explicou a respeito da situação dele referente aos projetos na Câmara. Queria que o senhor explicasse a importância, né, da função de vereador, além de aprovar projetos, né, explicasse por que seus projetos não são aprovados e destacar um dos seus projetos que o senhor gostaria que a população cobrasse para que fosse adiante. Olha bem, obrigado, Moés, por essa pergunta muito interessante. Quando eu entrei, muita gente me questionava, quais são seus projetos para você que quer ser candidato? Muita gente pergunta isso. E eu disse, será que perguntam isso para todo mundo ou só para mim, sabe? Porque o que mais a gente tem são projetos. O que mais a gente tem são leis e que não são cumpridas. Tem muitas leis que, por exemplo, a lei da transparência da placa lá, uma lei de 2009,
a gente descobriu que a prefeitura não estava cumprindo na sua essência. Então não é por falta de projetos nem de leis, mas faz parte do trabalho de um parlamentar criar projetos e leis. Por isso que eu disse à minha equipe que a gente precisava focar nisso. E qual foi... Entre os 11 projetos que a gente tem lá, existem vários. Existem projetos para apoiar determinada setor, por exemplo, o pessoal do Alzheimer. A gente está apoiando lá um programa de ação para Alzheimer. Mas o que a gente tem projeto relacionado a um aplicativo para que as pessoas possam acompanhar as obras da prefeitura, sabe, transparência, na mão, no celular, porque hoje a gente tem celular e a gente não sabe onde a prefeitura tem obra ou não, e entre outros projetos. Mas eu quero destacar 2 projetos específicos que eu encaminhei lá. Eu já percebi, já soube que não passou nas comissões, mas isso já era esperado, mas eu acho que é de suma importância, que a gente está vivendo um período muito difícil. Antes da pandemia já era difícil para Sergipe e Aracaju, o número de desempregados e de empresas fechadas em nosso estado, em nossa capital, é assim, absurdo para o tamanho do nosso estado, isso antes da pandemia. Com a pandemia, a coisa se agravou muito mais. E o que é que a gente estava sugerindo? 2 projetos específicos. O Lei da Liberdade Econômica, para ajudar micro e pequenos empresários, empreendedores, e o da desburocratização, para ter mais facilidade em você conseguir abrir o seu negócio. Uma coisa que eu conversava muito com o Leonardo, né, tem o Fiscaliza Ju na época, que a gente falava sobre essa questão de revogar as leis que atrapalham a vida do empresário, a vida de quem quer gerar emprego, né? Uma bandeira assim, uma bandeira muito bacana. Projetos esses que foram em várias cidades do Brasil já foram aprovados. E na nossa comissão não passou nem no parlamento ainda. A gente entrou com recurso para ver se vai para o parlamento, porque eu quero que isso seja bem divulgado e que a população saiba. Mas, assim, na comissão negaram, disseram que é inconstitucional. Eu disse, como assim inconstitucional? Antijurídico. Antijurídico. A gente não entendeu, assim. Nossa, então um projeto... Porque, na verdade, o que a gente quer é facilitar a vida, porque o emprego não está fácil. E também não está fácil para o empresário nem para o empreendedor. É uma tristeza que as pautas que avançam são sempre pautas populistas, pautas infelizmente um projeto fracas. Que seria para beneficiar a população, né, que seria para você trazer mais empregos para nossa cidade, é barrado por uma questão de picuinha, de oposição. Pronto, de oposição isso mesmo, Flávio. Simplesmente governo, por causa disso. A palavra que eles usaram lá foi antijurídico. Tá lá, claro. Aí o nosso jurídico disse, que é antijurídico? Que é antijurídico? Mas eu sei que é por causa do vereador Ricardo Marques. E também não fico triste. Se eles acham, se a Câmara de Vereadores acham, ou se a administração acha que Ricardo vai ficar arrasado porque um projeto dele não passou, está totalmente enganado. Eu digo toda vez aos meus seguidores, olha, o meu trabalho está sendo visto, os meus projetos estão sendo encaminhados, então vocês avaliem bem o que eu estou fazendo para depois não comer corda, porque Ricardo não tem projeto. Tenho, e bons projetos. Se não passam, vocês avaliem e saibam o porquê. Exatamente. Eu queria saber sua posição em relação ao projeto polêmico, inclusive que a gente discutiu aqui na semana passada, que foi a questão da visibilidade trans. Qual foi o seu posicionamento em relação a esse projeto? E também falando ainda sobre essa questão da fiscalização na cidade, como é que você tem visto uma questão que a gente traz sempre aqui, é a questão do transporte público em nossa cidade, né? E nós sabemos que o prefeito Edvaldo Nogueira, como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, ele foi ao ministro Paulo Guedes pedir 5 bilhões para socorrer as empresas de ônibus desse momento aí da pandemia, que a gente acha um absurdo. A gente comentou aqui sobre isso, mas queria saber a sua visão. Hermes Fontes, eu quero saber essa coisa que você quer que eu fale. É que eu passo por aquele negócio ali todo dia e fico olhando aqui. Isso aqui é o quê? Que estão botando os pontos de ônibus agora, né? Só que no meio da avenida. Pois é, então o grande problema não é a obra da Hermes Fontes, é a forma como foi feita, a correria, a pressa. No início do ano passado, em plena pandemia, vamos fazer porque preciso mudar Aracaju e não sei o quê. E quando acabou a eleição, esfriou. E esse dinheiro acabou? Para onde foi esse dinheiro? Dinheiro recurso federal. Pois é. Aí eu digo assim, será que só eu estou percebendo isso? Aí a gente começou a questionar. Não, aí mandou o requerimento, faço todos os trâmites certinho.
pedindo informação à prefeitura. Aí a prefeitura nos envia dizendo o seguinte: a obra da Hermes Fontes está concluída. Eu digo, concluída? Desse jeito mesmo. Tenho lá para qualquer pessoa ver. A obra da Hermes Fontes está concluída. Aí eu fiz um vídeo lá, mostrando que ela não estava concluída. Aí como é? Eu não precisava fazer o vídeo, né? Todo mundo que passa por ali. Mas aí eu fiz o vídeo. Aí depois a gente mostrou, e eles agora estão começando a colocar aqueles pontos de ônibus. Aqueles pontos de ônibus são pontos de ônibus de 30 anos atrás, gente. Sabe, a gente está falando de um corredor de ônibus, de mobilidade urbana, de cidade inteligente, é o que mais a administração municipal fala lá, sabe, de avanços, de século XXI. Aquele ponto de ônibus é ponto de ônibus de 30 anos. Não tem nada a ver com o corredor de BRS nem de BRT. Nada. É um ponto comum. Aproximadamente R$31 mil, um ponto comum no meio de uma avenida sem Aquela ciclovia. Estrutura cada uma custa R$31 mil. 31, aproximadamente. A gente fez uma conta, né, do valor dos 24 pontos, dividiu, dá mais ou menos 31 mil para cada ponto de ônibus aquele. Serão 24. Meu Deus. Aí, no meio ali... Aquela barraquinha, exatamente. Ela é um ponto de ônibus de rua aqui, da rua A, aqui do Eduardo Gomes, que, sabe? Não é de um corredor de ônibus de mobilidade urbana. Eu fico pensando assim, será que o prefeito sabia disso? Sabe que ele fala muito, ele fala sobre cidade inteligente o tempo todo. O ponto de ônibus, aquele corredor, quando foi projetado, arquitetado, tem lá. Era um ponto de ônibus fechado. Mas tudo bem, não vamos fazer fechado. Mas tinha Wi-Fi, tinha tanta coisa. Claro, é nova tecnologia. Esse vai ter, no máximo, 8 entradas USB para a pessoa recarregar o seu celular lá. E ser roubado, provavelmente. Pois é. Gente, aí esses detalhes a gente vai atrás. Porque a gente fica assim, não estou acreditando que isso está acontecendo no século XXI em Aracaju. Ou seja, daqui mais alguns anos, o próximo administrador vai ter que mudar isso. Não tinha nem cercamento, as pessoas teriam que atravessar naquela lombada que eles fizeram lá e botaram a faixa de pedestre. Eu que estou cobrando agora, aí o prefeito disse que vai colocar um cercamento ali por trás do ponto, porque senão as pessoas iam ser atropeladas, era fato. Não precisa ser engenheiro de trânsito para saber, não, que as pessoas ali iam descer do ônibus e iam atravessar logo em seguida. Aquilo ali foi realmente um absurdo, né? Porque o projeto desses corredores de ônibus, qualquer cidade do Brasil, o corredor ele é fechado. Fechado, alto, para que as pessoas... E a nível da plataforma, a reforma que eles estão fazendo no terminal dia, eles deixaram a calçadinha ali. Não ali. Terminal dia não, que me dá assim uma... Eu digo assim, gente, o prefeito precisa ir lá. O prefeito, Edivaldo Nogueira, precisa ir lá no terminal do dia para ele ver aquela situação. As pessoas estão caminhando de uma ponta para outra pelo meio da pista, entre ônibus, entre os trabalhadores da obra, entre caminhões de carga e descarga, e ele não vê isso. Eu não estou falando de uma obrazinha numa rua periférica, de um bairro periférico de Aracaju, não. Estou falando de um terminal de ônibus. Foram obras que ele utilizou como plataforma política. Foram obras que ele pegou, ele fez todo um movimento político forte em cima dessas obras. Terminou a eleição, como você mesmo denunciou aqui, parou tudo. Parou tudo. E agora a preocupação dele é outra. As obras, eu digo sem medo de errar e de ser feliz, quase todas as obras paradas. Ele com prazos esgotados. Ele quer agora impressionar Belivaldo Chagas para ser escolhido o candidato a governador do grupamento, né? E aí vai deixar quem o vice. Não cansa não, gente. Eu digo sempre, não, é sério. Eu digo sempre, eu entrei na política, eu tenho um prazo na política. Eu não quero envelhecer. Eu não quero ficar com 70, 80 anos, como alguns aí, sabe, já cansado na política. O que eu não puder fazer, olha, anote isso que eu estou dizendo. O que eu não puder fazer nos próximos 10, talvez 15 anos, que é o meu tempo mais ou menos que eu dei, o que é que eu vou fazer depois? 15 anos depois? 30 anos depois? Se eu não fizer em 15 anos, não vou fazer mais nada, mano. Haja ideia, haja livro para eu ler, para ter ideias novas. Entendeu? O que é que esse pessoal que já está há mais de 30 anos na política ainda vai fazer que não já fez, ou que não já podia ter feito? Depois de 30 anos. Será que o nosso povo não percebe isso, não? Ah, não, Ricardo, é porque ele me dá um cargo comissionado, ele me prometeu isso. Gente, pelo amor de Deus, isso é pouca coisa.
para o futuro, o nosso futuro. É por isso que a gente não tem concurso público, é por isso que a gente não tem emprego, é por isso que nosso IDEB, eu estou falando de Aracaju, é lá embaixo, é o último colocado, é por isso que a gente não tem uma habitação. Terceiro índice maior de desemprego do país. O maior para uma cidade, uma capital, um estado desse tamanho. O prefeito que ele não consegue ampliar a cidade. Temos o maior problema hoje no trânsito de Aracaju, é a quantidade de carros. Vai ser um absurdo você pegar aqui e fazer rodízio. O cara compra um carro na luta, não, esse dia você não vai poder sair com o seu carro aqui para trabalhar. Então você pega hoje Hermes Fontes, Rio de Janeiro, você pega todo o centro, né, tá tudo abarrotado. E não tá pior porque Aracaju foi uma cidade planejada. Porque se fosse uma cidade que fosse crescendo como, por exemplo, Salvador... Então tem muito escoamento, você consegue... Mas se não, já tava em rodízio há muito tempo. E tudo fica preso numa bolhazinha aqui nessa região. Uhum. Ali você pega naquela região, tá uma loucura. A mudança agora na Nestor Sampaio, lá na Avenida Nestor Sampaio, não foi... A gente não é contra a mudança, mas a forma que foi feita. Foi uma mudança que era para ser de 2016. 2016 não tinha corredor da Hermes Fontes, não tinha os semáforos inteligentes, não tinha nada disso. Aí ele pegou uma mudança de 2016 e quis implantar da mesma forma de 2016 agora, 2021. O que nós estávamos pedindo, peraí, prefeito, vamos conversar um pouquinho mais? Olha, aquela rua que estava prevista em 2016, não dá mais agora, porque tem escola, tem casa, mudou, o senhor criou novas vias pela Hermes Fontes, não dá para fazer isso, mas fez. Sabe assim, eu tenho até uma mensagem que ele mandou lá para o partido, porque a gente tentou falar com ele, ele disse, não, isso já está batido. Poxa, isso não é resposta para dar. Qual o problema de dialogar um pouquinho mais? Ninguém ia morrer porque ia demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer uma mudança de diálogo. Aí pronto, aí a Nestor Sampaio está vazia. Está um deserto, é verdade. Mas as ruas paralelas o pessoal não aguenta. Porque não houve estudo. Eu ando por ali. Pois é. Tá por dentro ali, tá uma loucura. Tá uma loucura, principalmente horário de pico, ninguém... Tá travado, totalmente travado. E ainda que eles fizeram a metade da avenida mão única, né? Mas dali do G. Barbosa em diante, é mão dupla. Pois é. Um negócio que... Aí ele está adaptando agora, né? Está adaptando o projeto com a coisa andando. Aí fica fácil, né? Pois é. Então, é um brinquedo. Um dia eu peguei meu carro, tava na Rio de Janeiro ali, eu demorei uns 35 minutos para sair da... As coisas, as avenidas e ruas adjacentes estão uma loucura. Agora Nestor Sampaio ali, tá um deserto. Vamos para o encerramento da entrevista. Queria fazer só saber o posicionamento do senhor em relação a esse projeto que eu perguntei, da visibilidade trans, se eu votou contra ou a favor, e também aproveitando para a questão do partido, né? Você falou que seu grupo é o Cidadania. O seu grupo é o grupo de Alessandro Vieira? Se você tem algum plano político agora para 2022? Eu também tenho uma pergunta. Por favor. Deixa eu falar logo da visibilidade trans. No dia, eu não estava presente, porque eu estava de Covid no dia. Se eu estivesse presente, eu ia votar contra. Mas eu faço um adendo. Existem projetos que a gente tem que ter determinados cuidados. Eu questionei muito ao Leonardo. Leonardo, esse projeto, eles querem o quê? Apenas ter um dia, uma semana para divulgar as coisas dele, ou tem coisa a mais além disso? Entendeu? Porque, por exemplo, daqui a pouco a direita pode enviar um projeto assim, dia da visibilidade da direita. Pedir um dia desse também, entendeu? Aí se a direita for fazer esse pedido, eu não posso ser contra o pedido deles, de dia de visibilidade. Deu para entender? Entendi. Agora, eu perguntei, Leonardo, tem dinheiro público para esse dia de visibilidade? Num projeto não tinha. Então, a gente só precisa ter cuidado com relação a isso, porque a gente, às vezes, quer as coisas para a gente e não quer para o outro. E eu sou meio equilibrado com relação a isso, até porque eu faço parte de uma religião onde a gente preza muito pela liberdade religiosa. Eu quero ter liberdade religiosa, eu não posso proibir que Leonardo, que é de uma outra religião, tenha também a mesma liberdade religiosa. Só a minha está certa. Não, a minha eu quero cultuar no dia de culto que é a minha, e Leonardo pode cultuar no dia de culto dele. É dessa forma que eu penso. Mas se num dia eu estava de Covid, eu iria votar contrário. Porque, neste momento, eu acho que existe uma briga, uma barreira que a gente precisa dialogar mais, conversar mais, e não houve diálogo. Eu acho que
Foi uma falha, inclusive, da vereadora Linda de não ter dialogado com os pares antes de encaminhar o projeto, que é um projeto muito polêmico. Qual foi outra coisa? Em relação ao Alessandro, se o seu Alessandro. grupo é de Alessandro, seu projeto para 2022, se você vai continuar como vereador... Alessandro é o presidente regional do meu partido. Ele é o nosso senador, eu faço parte do grupo dele. Eu sei que existe uma polêmica muito grande relacionada ao nome dele aí, principalmente em âmbito nacional. A gente tem caminhado, tem conversado muito sobre isso. Inclusive, essa semana a gente teve uma reunião e eu disse a ele que eu não sou simplesmente contra os posicionamentos dele em Brasília. Eu sou contra a falta de posicionamento dele aqui em Sergipe. Parece que aqui o governador Belivaldo Chagas, o prefeito Edivaldo e tudo mais, transita normalmente como se nada tivesse acontecendo, os problemas não estivessem acontecendo. Então, eu tenho cobrado muito nesse sentido, mas faço sim parte do grupo dele e em 2022, existe aí uma movimentação muito grande entre as pessoas pedindo que eu seja candidato, e foi outra coisa que me chamou muito a atenção, porque eu não achava que uma eleição, terminava uma eleição e já entrava em outra, na minha cabeça como jornalista. Agora que eu estou percebendo isso, que as pessoas dizem, olha, já vem a eleição aí, próximo ano, você vai concorrer? Eu digo, já. Eu estou aprendendo ainda como vereador, mas eu acho que realmente há uma necessidade, se for da vontade das pessoas que estão acompanhando o meu trabalho, da vontade do grupo que eu faço parte, eu colocarei meu nome à disposição, porque eu acho que a gente precisa mudar, Rodrigo. E não é eu sozinho, não. É com o Rodrigo, é com o Flávio, com o Moás, é com o Leonardo, é com você que está me ouvindo, porque senão os mesmos vão continuar aí a vida inteira. Então a gente tem que mudar. Então, no caso, houve um amadurecimento nesse pensamento. Houve porque um amadurecimento. eu escutei uma entrevista sua, não sei se foi para Narciso Machado, que foi tocaram nesse assunto e você foi contundente, falando, não vou sair. Pois é, porque eu estava começando, estava eu aprendendo. eu quero terminar, Rodrigo, mas há um sabe amadurecimento. quanto tempo eu tenho né? como político? 6 meses. 6 meses. Só que eu não imaginava que mal começava já era outra eleição. É um ano só. Antes eu dizia, 2 em 2 anos a eleição. Não. É 1 em 1 ano. De 1 em 1 ano. Exatamente isso. Só que o seguinte, esse trabalho que eu estou fazendo, a gente precisa ampliar para o Estado. Mas não é só de minha parte, não. É da parte de várias pessoas que estão aí, várias figuras que precisam mudar. E eu quero contribuir para o meu Estado. Então, se essa voz das ruas que tem me chamado aumentar, fortalecer, se o grupo achar que vale a pena, se os meus seguidores, os meus eleitores acharem que vale a pena, eu estou à disposição, porque eu acho que é a hora de mudar a história da política em Sergipe. Eu disse que eu queria fazer uma pergunta. Eu fiz a pergunta para o vereador Diego. Vou repetir a mesma pergunta. Em relação, caso venha um passaporte sanitário, venha algum tipo de comprovação de vacina, que você tire as liberdades da pessoa caso ela não tome a vacina, qual seria o seu posicionamento? Se a Prefeitura de Aracaju lançasse um projeto nesse sentido? Como já está sendo aprovado em outros países, estados. Desde pequeno, na religião que eu comungo, a gente vem... Eles nos ensinam assim, olha, lá no futuro, isso eu estou com 52 anos, então desde cedinho que eu aprendo isso. Lá no futuro irão acontecer decretos, né, restritivos e tal. Marca da besta, né? A marca da besta, aquelas coisas todas. Então, isso daí não é algo novo para mim. Então, qualquer tipo de decreto que cerceia a liberdade, eu serei contra. Agora, eu também não sou contra e nem digo às pessoas não se vacinem. Eu mesmo me vacinei. Não, isso é fato. A questão da vacina é um outro ponto. A minha preocupação é a liberdade do indivíduo. Pois é. É você criar um cidadão de segunda classe, você usar o Estado para impor. Agora, infelizmente, Rodrigo, seus pensamentos. Assim, eu fui educado nisso. Então, eu já imagino que isso vai acontecer em algum momento. E eu acho que você, ouvinte, que está nos acompanhando, você tem que ficar preparado para isso daí. Tem que ficar preparado. Agora, por isso que é bom ter bons políticos nos parlamentos, que eu sou contra isso, totalmente contra. Da mesma forma que eu digo sempre, olha, a vacina é algo demoníaco, é criado. Não, eu acredito muito em Deus, e que Deus dá inteligência aos cientistas, aos médicos, para criar. Eu tenho aqui essa marca aqui de... Como é essa vacina aqui? É BCG, sei lá. Quando toma quando bebê, né? Bebê, todo mundo tem essa marca. Tem essa aqui. Todo brasileiro. Então, ou seja, a gente tem que parar com essa coisa daí.
eu fui, vou tomar a segunda dose agora dia 28, não tenho problema nenhum. E sou contra qualquer tipo de cerceamento da liberdade, seja sanitário, seja o que for. Acho que a gente tem que ter condições de poder falar, como eu estou falando Sim. aqui agora. Conscientizar das minhas ideias e ouvir a do outro lado também, porque eu não sou dono da verdade. Então eu tenho os meus posicionamentos e ouço os seus posicionamentos também. Excelente. Senhores, vamos finalizar, né? A entrevista. Desculpe, Rodrigo, é porque eu falo muito mesmo. Não. Na verdade, eu fiquei triste, porque acho que não sei se já está no horário, tem um horário marcado, por mim ficava até o final aqui, certo? Às vezes eu passo do horário para finalizar aqui, a minha produção fica mandando mensagem, eu vou tirar a rádio do ar. Porque eu gosto de ficar conversando, eu gosto de escutar. E principalmente quando é um vereador, quando é uma pessoa que é um representante do povo. A gente tem que escutar, a gente tem que tirar nossas dúvidas, a gente tem que perguntar mesmo. Mas tem que escutar. Agora, eu até escrevi um negócio só para encerrar, e eu gostaria de falar exatamente como eu escrevi, porque eu achei que vocês iam perguntar, mas como vocês não perguntaram, eu vou ler o que eu tinha falado aqui. Porque logo quando eu cheguei aqui, você disse assim, as pessoas pensam que a gente de direita é Nós radical, somos fanáticos, né? Isso, Radical. Aí eu tinha colocado aqui, eu também pensava. Eu até vinha no carro falando com o Leonardo, dizendo o seguinte, assim, eu já já caminhei, já planei pelos dois caminhos. Como jornalista, como estudante jornalista nas redações, era muito aficionado em Lula, em PT. Acho que toda a redação universitária, nós somos talhados a isso, né? A aprender isso. Então, numa rádio dessa, eu entrevistei Lula lá em Maceió. Eu era diretor de jornalismo dessa rádio, eu entrevistei. Aí depois, quando eu fui começar a ser profissional, eu fui atacado pelo pessoal do PT, o pessoal de esquerda. Eu já levei ovada na rua, na TV Sergipe, porque passei madrugadas lá negociando com o MST, o pessoal jogando fogo lá, merda na frente da TV Sergipe. Era as coisas horríveis. Desse nível para baixo. Era desse nível. Então, assim, eu já andei por todos os caminhos, assim. Aí eu coloquei assim, eles vão fazer essa pergunta, então eu vou dizer. Aquelas pessoas porque eu não tenho nenhum político de estimação, pode ter certeza. Nem eu mesmo. Eu estou na política, não sou político. Eu deixo o meu recado o seguinte: sou cristão. Isso eu sou. Ou seja, eu sigo o caminho. Cristão é ser pequeno Cristo. A causa que eu luto não é esquerda, não é direita, não é lulista, não é bolsonarista. A causa que eu luto é o reino de Deus e os princípios bíblicos. Esta é a minha causa. Se o que for apresentado segue esse caminho do reino de Deus, de implantar o reino de Deus aqui, de trazer o reino de Deus aqui, vai ter o apoio de Ricardo Marques. Se não seguir, pode ser o que for, amigos de direita, e eu sei que também tem ouvintes de esquerda, não terá meu apoio. Mas se tiver, o reino de Deus terá meu apoio.